Fala, meus amigos, vamos conversar aqui hoje sobre ansiedade e nervosismo antes da prova do exame de suficiência. Faltam cerca de 30 dias até a prova do exame de suficiência e eu tenho recebido diversos relatos de alunos, seguidores que comentam: professor, tô com ansiedade lá em cima, tô dormindo pouco, tô muito nervoso, parece que eu tô começando a desaprender o conteúdo, não tô sentindo confiante para a prova. Então calma que eu vou te mostrar aqui algumas coisas que você vai fazer para reduzir esse nervosismo a quase zero. E assim você vai conseguir ter um desempenho muito melhor lá no dia da prova do exame de suficiência, né? Lembra, a prova do exame de suficiência não é uma prova de medir conhecimento, ela é uma prova de verificar quem tem mais capacidade de marcar X correto lá no dia da prova. E para você ter a capacidade de marcar o X correto, você tem que estar muito bem no seu lado psicológico. E vou te passar aqui algumas coisas que eu fazia na época de concurseiro, que eu fiz recentemente quando eu estava ali com crises de ansiedade, que eu já passei por algumas crises dessas. Então eu vou te mostrar aqui o que é que eu fiz. Então, antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então clica aqui embaixo no botão se inscreve agora, não deixa para depois, se inscreve agora, porque assim você vai ser sempre avisado de novos conteúdos com essa temática, exame de suficiência e concursos públicos. Felipe, tô nervoso, tô ansioso, tô com medo da prova. O que que eu faço para melhorar isso? Bom, a primeira coisa é você identificar onde você está. Você precisa analisar em que pé do estudo, em que situação de estudo você está. Você já começou a estudar? Ah, já comecei. Você está em que parte do seu cronograma? Ou você nem tem cronograma, né? E se você tem um cronograma e está bem avançado, como é que está a porcentagem de acertos das suas questões? Por que isso é importante? Vamos lá, vamos ser sinceros. Se você não estudou, por que você está nervoso? Você sabe que você não vai passar. Não vai acontecer um milagre lá no dia da prova de exame de suficiência. Eu sempre recomendo que, de todo jeito, vá fazer a prova. Mas não vai acontecer milagre. Então você não precisa ficar nervoso porque você já sabe o resultado. Não vamos nos enganar. Então nós somos adultos aqui. E por que eu sugiro que você vá fazer a prova? Porque você pelo menos vai ter o aprendizado do ambiente lá do dia da prova do exame de suficiência. E isso também é importante, certo? Então, se você não estudou nada, não fez nenhuma preparação, você não precisa estar nervoso. Você já sabe qual vai ser o resultado. Segunda coisa, você começou a estudar e seguiu um cronograma. Se você seguiu o cronograma, você tem um cronograma bem enxuto ali, tá certo? Então, se você seguir esse cronograma, verifique onde você está. Nosso cronograma tem 3 meses. Vamos supor que você tenha finalizado apenas o primeiro mês. Aí eu falei, pô, são 3 meses, eu fiz apenas o primeiro, fica tranquilo. Ainda faltam 30 e poucos dias até a prova e o nosso cronograma, apesar de ser de 90 dias, os 2 primeiros meses são os mais importantes. 80% da prova está nesses 2 primeiros meses. Lembra que eu já falei com vocês que nem tudo que está no edital cai na prova, que a banca seleciona assuntos, pega ali assuntos que ela mais gosta? Pois é. Então, esses 2 primeiros meses são os meses mais importantes. Então, se você está ali, terminou agora o primeiro mês, dá tempo suficiente para você estudar o segundo mês e chegar lá e ser aprovado. Fica tranquilo. Mas precisa de comprometimento. Precisa que você siga o cronograma à risca. Siga o método à risca. Ah, professor, não tenho esse cronograma, eu segui o cronograma XPTO do curso tal, não sei o quê. Calma, mesmo que você tenha seguido o cronograma de outro curso, né, que eu tenho certeza que não é feito da mesma forma como o nosso, pensado no custo-benefício de cada disciplina, vai no primeiro comentário fixado que lá tem um link chamado Curso Gratuito para o Exame de Suficiência. Lá eu vou te levar para a nossa área de membros, numa parte gratuita, e nessa parte gratuita você vai ter acesso a esse cronograma. Então, fica tranquila, é só você ir lá e seguir aquele cronograma. Então, você seguindo esse cronograma, você conseguindo até o dia da prova encerrar os 2 primeiros meses, você fez um bom estudo sim, certo? O meu cronograma, os 2 primeiros meses, significa 80% da nota. E você só estuda um assunto por dia. Deixa eu te interromper aqui rapidão só para te perguntar um negócio. O que é que você vai fazer depois que passar no exame de suficiência? Porque eu sei que você vai. Você vai fazer concurso público ou você vai empreender na contabilidade? Se você for empreender, eu quero te mostrar aqui o seguinte. Um equipamento necessário que você precisa ter para poder empreender, ser um contador no seu escritório, é você ter um sistema contábil para apurar os impostos, para fazer a contabilização, fechar a folha, fazer o financeiro do seu cliente. Você precisa ter. Só que sistemas contábeis são caros e você, muito provavelmente, vai começar a carreira do zero sem poder pagar. Vai ser uma luta para você pegar o seu primeiro cliente. Imagina pegar seu cliente para receber R$ 500 e pagar R$ 2.500 para começar a trabalhar com o sistema contábil. Chato, né? Então é pensando nisso que eu vou trazer aqui para vocês o sistema contábil Macro System. Macro é o único sistema contábil
que ele é gratuito para você começar. Você pode trabalhar com até 3 clientes dentro dele, totalmente de graça. Você vai ter acesso ao módulo fiscal, módulo DP, módulo contábil, módulo financeiro, vai ter acesso a suporte, tudo isso sem gastar um único real. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer o cadastro do Macro System e utilize o cupom FELI13, porque com esse cupom, quando você evoluir, tiver mais de 3 clientes, a sua primeira mensalidade vai ter 30% de desconto. Beleza? Então, clica aqui embaixo ou mira aqui nesse QR Code, tá aqui do lado, não sei em qual lado, tá aqui em cima. Um QR Code, mira aí nele, né, com o seu celular, faz o cadastro, usa o cupom FELI13 para garantir o seu desconto na primeira mensalidade, que eu tenho certeza que a Macro System vai te ajudar e muito na sua jornada como contador. Se eu tivesse o apoio da Macro System quando eu acabei minha graduação, muito provavelmente eu teria minha empresa de contabilidade hoje. Eu vi os custos, quanto custa o sistema de contabilidade, eu não podia pagar. Então aí eu fui para o outro caminho. Se eu tivesse um sistema contábil gratuito, logo de cara, eu com certeza iria empreender na contabilidade. Então para você, tem solução. Clica aqui embaixo no primeiro link ou mira aqui em cima no QR Code, faz seu cadastro, usa o cupom FELI13 para receber 30% de desconto na sua primeira mensalidade. Lembrando que ele é gratuito até 3 clientes, o que já é suficiente para você começar a sua carreira como contador, empresário da contabilidade. Tá bom? Então é isso. Voltamos agora à nossa programação normal. E agora tem a terceira etapa, que é a etapa, estudei, segui o cronograma, estou bem avançado no cronograma e o desempenho, como é que tá? Uma parte muito importante do meu método e que eu recomendo que você aplique caso você não seja meu aluno é com relação ao desempenho, a porcentagem de acertos. Eu sempre recomendo aos meus alunos que tentem manter um desempenho acima de 70%. E por que tudo isso? Afinal de contas, lá no dia da prova, eu só vou precisar acertar 50%. Pois é, mas no dia da prova, você vai ter várias coisas que vão ser dificultadores. Você resolve as questões na sua casa hoje. Lá no dia da prova, você vai ser um ambiente totalmente diferente, né? Ou seja, isso vai impactar sim seu desempenho. O próprio dia da prova, o próprio local de prova já é um dificultador. Então, quando eu coloco a barra aqui em cima, tenta acertar 70%, eu estou garantindo que se você acertar 70%, tá ali perto, 65%, 70%, você vai acertar pelo menos os 50% na prova. Você vai. E esse é um dado histórico que eu tenho. Todos os meus alunos, em média, eles acertam de 60% a 62% lá no dia da prova. Isso é mais de 30 pontos. Ah, professor, mas eu não tô com 70%. Calma, você vai fazer o seguinte, eu vou te mostrar isso aqui na tela do computador, no nosso sistema, o CFC Questões. Vamos lá. Pessoal, caso vocês não conheçam, essa daqui é a tela do CFC Questões, que é o nosso sistema de resolução de questões. Meus alunos não respondem questões em um PDF não, certo? Isso é coisa do passado. Se você está em algum curso cujo material de resolução de questões é um PDF, meu amigo, a chance de você não passar é muito grande. Então vamos lá. Aqui em cima nós temos algumas abinhas, né? Página inicial, questões, raio-x, simulados. Eu vou focar aqui na parte do raio-x. Clica aqui. No raio-x tem 3 opções. Raio-x por categoria, por subcategoria e por banca. O que é isso daqui? Por categoria significa o seguinte, a disciplina. Ah, contabilidade geral, contabilidade pública, contabilidade gerencial, enfim, é isso. E a subcategoria? São os assuntos dentro da categoria. Por exemplo, CPC 00 está dentro da categoria contabilidade geral. Lei 4.320 está dentro da categoria contabilidade pública, entenderam? E banca é por banca, né? Então vamos lá, vamos aqui na subcategoria. Você vem aqui, ó, clica. Só um adendo, certo, pessoal? Essa nota baixa aqui é porque essa é uma conta demonstração, tá bom? Meus alunos acertam bem mais do que isso. Então aqui, o que você vai fazer? Você vai filtrar cada categoria. Por exemplo, contabilidade geral, que é uma matéria muito importante. Você vai escolher aqui contabilidade geral, clica em filtrar. E aqui você vai ver, assunto por assunto, os assuntos que quantas questões você respondeu. Por exemplo, avaliação de ativos e passivos. Você responde uma questão, tá pouco, preciso responder mais. CPC 00. Respondi 40 questões, mas acertei apenas 10. Ou seja, eu errei 75%. Então eu preciso melhorar nesse ponto aqui. A mesma coisa, respondi 12, acertei só uma. Então quando você tem um sistema como esse, você consegue ver onde você está bem e onde você está mal. E o que é que você vai fazer? Onde você está bem, você vai manter. Você vai até reduzir um pouco a carga horária. Mas onde você está mal, você vai aumentar a quantidade de estudo. É assim que você vai fazer. Por quê? Ele serve também como calmante. Poxa, você está ansiosa, ansioso, você está com medo. Olha para isso daqui. Nesse caso aqui eu ficaria com medo mesmo. Mas se fosse a conta de um aluno meu mesmo de verdade, ele olharia para isso e ficaria tranquilo, porque ele veria ali um índice de acerto alto, uma quantidade de questões respondidas altas, uma alta quantidade de questões respondidas, uma alta quantidade de acertos. Então ele ficaria tranquilo. O seu desempenho aqui no CFC Questões, ele vai ser reflexo
vai ser refletido lá no dia da prova. Se você olhar aqui na página inicial, nós temos dois números aqui no canto superior direito. Esse 36% é o meu desempenho. Ele vai pegar quantas questões eu respondi, ver quantas eu acertei e ver minha porcentagem de acerto. Já aqui de baixo é o desempenho total dos meus alunos, certo? Em média, todos os meus alunos acertam 62% das questões, em média. Isso dá 30 e poucas questões na prova, é muito. É por isso que a gente aprova tanto. Então, quando você olha para esses dados, você ajuda a relaxar, ajuda a relaxar. Então, são essas coisas que você tem que fazer para reduzir a ansiedade. Um outro ponto que eu sempre recomendo que vocês façam com relação à ansiedade são duas coisas que deveria ser básico, mas a gente negligencia às vezes. Primeiro, dormir bem. Não existe isso de, eu tô dormindo, tô perdendo tempo. Você precisa dormir pelo menos 7 horas todas as noites. Dormir bem, certo? De 7 a 9 horas. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que tem um monte de obrigação, mas você precisa. O sono é inegociável. O sono é um fator que vai aumentar o grau de ansiedade. Eu, por muito tempo, sofri muito com insônia e logo eu tinha muita ansiedade. Hoje eu estou bem mais tranquilo. Eu durmo muito bem, né? Durmo de 7 a 9 horas todas as noites e com isso a minha ansiedade, lá para baixo. Então é um ponto que eu recomendo que você observe. Tente regular o seu sono, porque isso é um fator determinante para a sua aprovação. Uma outra coisa, exercício físico. Você não pode ser sedentário. Não é somente para a prova não, certo? Para muita coisa na sua vida, você não pode ser sedentário. Então é importante que você faça pelo menos uma caminhada, cara, todos os dias. Ou dia sim, dia não, mas vai correr, vai se movimentar, vai levantar um peso, isso é muito importante. Quem está falando isso é alguém que já pesou 99,6, quase 100 quilos. Então vai fazer esse negócio, meu amigo. Vai fazer um cardio. Não tô falando para você ter o shape do Cariani e do Paulo Musi, não. Se bem que o Paulo Musi deu uma secada agora. Não tô falando isso não, mas tô falando para você conseguir correr ali pelo menos 10 minutos na esteira sem morrer, sem infartar. Vai fazer, vai correr. Procura primeiro um cardiologista, depois um nutricionista e depois um personal trainer. Se você não puder pagar, correr na rua de graça. Academia tá lá, tem professor que pode te ajudar. Isso ajuda também a reduzir a ansiedade. Exercício físico, certo? Jogar bola com os amigos. Não fica só em casa vendo Netflix ou tomando cerveja no bar, não. Vai correr um pouco na rua, sim, porque isso ajuda bastante. Eu, quando tô estressado, eu moro do lado da academia aqui na minha cidade. Eu, quando tô estressado, dá 5 horas, eu paro tudo e vou lá correr na esteira. Corro lá meia hora e pronto. Vocês veem nos stories lá do Instagram. Então é isso. Então vai lá e faz esse cardio, que vai ajudar também a reduzir, a baixar a sua ansiedade. E por último, se tudo isso ainda não resolver, procure um psicólogo. Eu fiz terapia por uns 6 anos, 6, 7 anos, e me ajudou demais. Então eu recomendo fortemente que procure. Professor, mas eu não posso pagar. Salvo engano, acho que também tem na rede pública. Dá para você ser atendido. Tem psicólogos no começo de carreira nas universidades. Tem psicólogo que atende online. Procura. Faz um esforço. Não procura somente fugir da obrigação. É muito importante. Eu fiz na terapia e isso me ajudou muito. O CFC Academy só existe hoje por conta da minha psicóloga, porque se não fosse ela, eu não conseguiria levar esse trabalho aqui como eu levo hoje. Então é muito importante. E provas, tem muita gente boa, muita gente boa que sabe muito, que basicamente já tem um escritório de contabilidade, mas não consegue passar por conta da ansiedade, do nervosismo, que reprova 1 ou 2 vezes. Então, quando você cuida do seu lado mental, da sua saúde mental, você dá um passo adiante na sua aprovação. Não à toa, lá dentro do meu método, o método 3R, nós temos lá, são 4 aulas com um psicólogo, falando justamente sobre isso, sobre ansiedade, porque é algo ruim, é algo que atrapalha o seu desempenho. Eu sei, eu já tive alunos reprovados por conta de ansiedade, então eu sempre falo exatamente essas mesmas coisas. E depois que eles aplicam, aí sim, eles passam. Beleza, pessoal? Então é isso. Primeira coisa, verifica o seu estudo, Seja sincero consigo mesmo. Eu estudei. Eu não estudei? Então não tenho para que ficar ansioso. Estou procurando sarna para me coçar. Não preciso ficar ansioso. Mas se eu estudei, olha os seus dados, olha o seu desempenho, a sua evolução no cronograma, olha tudo isso. Porque às vezes você está indo bem e está com ansiedade sem motivo algum, que era só você olhar ali seu desempenho. Então faça isso. E por último, cuide da sua saúde, Sono, alimentação, exercício físico e terapia. São coisas extremamente importantes que vão te ajudar e muito. Beleza, pessoal? Então é isso, como eu sempre digo, até a aprovação.